Flamengo está na final da Libertadores e agora que você deu uma baixada aí na ansiedade, fica aqui para você entender com profundidade os detalhes que levaram a essa classificação, para você não cair em discursinho de rival, em matéria sensacionalista por aí, conseguir entender com profundidade o que aconteceu do início ao final do jogo. Eu quero decupar isso aqui com você e também, por que não, conversar um pouco de como pode ser a cara desse Flamengo na final da Libertadores. Então já curte o vídeo, fica aqui até o final e é nóis. E precisamos começar falando do elefante na sala, né? Para mim não existe um mundo onde esse lance é um lance para vermelho direto. Porque vamos ser sinceros, o Plata tinha acabado de receber uma joelhada na cabeça no lance anterior, o juiz não deu falta e aí chega o adversário para te puxar pela manga. Essa reação aqui de você tirar o braço, ela acontece praticamente em toda rodada e muitas vezes nem resulta em nenhum tipo de cartão. Quando o juiz é mais rigoroso, ele geralmente dá cartão amarelo para os dois jogadores envolvidos no lance. Porque também, né, não vamos ser otário aqui, o Rojo foi lá para provocar o Plata. Sabendo que ele poderia estar irritado de não ter recebido a falta, ele foi lá já puxando a manga do cara para provocar ele, e por isso ele se jogou no primeiro contato e qualquer coisa que o Plata pudesse ter feito nele. E o árbitro não viu esse lance. Quem acha que viu o lance foi o quarto árbitro, que interpretou totalmente errada a situação. Bastava voltar no VAR, entender o que aconteceu de fato para você entender que não foi uma reação de agressão completa, inclusive porque nem pegou direito no Rojo, que mais se jogou do que qualquer outra coisa. Um amarelo por dois lados já resolvia a situação e não causaria polêmica nenhuma. E a prova para mim que o juiz não teve convicção nessa sua escolha foi que minutos depois, quando teve esse choque de cabeça com o Ortiz e com o Rojo, né, que o juiz tinha achado primeiro que tinha sido uma cotovelada, mas depois pelo replay fica claro que foi cabeça com cabeça, a velocidade que ele já sacou esse cartão vermelho direto para penalizar, né, para expulsar o Rojo, é como quem diz, cara, eu fui rigoroso demais ali, agora eu vou ter que ser rigoroso demais aqui, só para compensar, só para polêmica morrer e ninguém falar de mim. Então se eu dei cartão vermelho e talvez não deveria naquele lance, agora eu já vou sair dando cartão vermelho direto para mostrar que eu mantive algum tipo de critério. E cara, tomar um cartão vermelho aos 60 minutos de jogo condiciona completamente o que foi a partida a partir daí, o que é uma pena porque o Flamengo vinha fazendo um excelente primeiro tempo. O Racing fez toda aquela festa absurda, inclusive parabéns para a torcida do Racing, a festa foi realmente absurda, mas o Flamengo não sentiu a pressão dela no começo da partida. Porque nesse contexto da partida em que o Racing foi pressionar o Flamengo mais em cima e aí consequentemente gerou mais espaço atrás, o Flamengo soube muito bem como manipular esses espaços no primeiro tempo. Aqui é o Racing cometendo os mesmos erros do jogo de ida, né? O espaço aqui pelo lado esquerdo que o Alexandro já atacava demais na partida de ida, continuou surgindo aqui na partida de volta. E vem muito dessa questão, né? O lateral não sabendo se ele sobe no Alexandro que está aberto ou se ele marca o Carrascal que começou a atacar por dentro. E é isso que gera esse momento de troca de marcação, que gera o espaço completo para o Alexandro receber a bola aqui e na sequência também espaço para o Arrascaeta, porque o volante que talvez estaria nele está marcando o Plata, que está puxando a marcação aqui na frente. Então são essas movimentações inteligentes do Flamengo que geraram os espaços e aqui você tem a dupla Arrascal cada vez mais entrosada, sabendo manipular muito bem aqui, tabelinha, o Flamengo chegando na frente e aqui eu já achei que sairia 1-0. Outro que se destacou e fez um bom primeiro tempo foi o Luiz Araújo, né? Para você que reclama, que é do time dos que reclamam que o Flamengo não chuta de fora da área, o Luiz Araújo é o tipo de jogador que não desperdiça essa chance aqui, teve duas boas finalizações assim. E o Plata foi outro que fez um bom primeiro tempo, mudando um pouco a sua função quando ele geralmente jogava na frente, né? Porque geralmente quando o Plata era escalado aqui como centroavante, ele fazia um papel de falso 9. Se você lembrar aí no Mundial de Clubes, ele fez muito isso, né? Saía do ataque para vir aqui para o meio campo e receber a bola na mesma altura ao lado aqui do Arrascaeta, como se fosse de fato um meio atacante em muitos momentos. Mas ontem, por você ter o Racing marcando em cima e gerando mais espaço atrás, a função do Plata foi muito mais atacar esses espaços aqui na frente, como o Bruno Henrique fazia muito bem quando jogava na frente, né? Atacar esses espaços nas costas dos zagueiros adversários e pensa no moleque que entende muito bem de movimentação. Não é à toa que o Felipe Luiz gosta tanto dele. Olha aqui mais uma vez, o lateral aqui perseguindo o Carrascal sem saber o que fazer da vida dele. O primeiro volante agora tá aqui marcando individualmente o Arrascaeta no lado do campo e para quem que sobra espaço de novo, assim como foi no primeiro jogo. E também já mostrei outro lance aqui pro Alexandro. E na sequência, quando você tem o Carrascal e o Arrascaeta vindo receber a bola, o Plata inteligentemente
automaticamente já sabe que vai existir espaço atrás. Se os dois estão arrastando a marcação aqui, eu vou puxar a marcação atrás, e ele faz muito bem esse movimento. Teve vários lances como esse aqui no começo da partida que são importantes porque o Flamengo acaba ganhando jardas, ganhando espaço, e que você tem uma boa tabelinha entre os dois. O Carrascal cada vez mais familiarizado e jogando o seu grande futebol no Flamengo, e um lance de cruzamento que poderia até gerar uma situação mais perigosa de gol. Segura aí que eu tenho um convite especial para você que sonha em trabalhar com futebol ou que simplesmente é muito apaixonado pelo jogo. Eu tô abrindo vagas para minha comunidade, a comunidade Especialistas, que foi pensada para tornar você um especialista de futebol. Então sim, lá dentro a gente tem muito conteúdo sobre estilos de jogo, conceitos táticos, evoluções do futebol, mas também a gente tem um lema, que é aprender futebol consumindo futebol. Ou seja, a gente também assiste muito jogo junto, debate sobre as partidas, recebe convidados que trabalham no meio do futebol para trocar experiências, enfim. O intuito não é ser um curso que morre depois de algumas aulas, mas sim uma comunidade viva, feita de pessoas que amam se aprofundar para o futebol e querem transformar a sua experiência. O que, graças a Deus, tem dado muito certo até aqui, como vocês podem ver por esses depoimentos. Se você se interessou e quer fazer parte desse movimento, o link para participar tá aqui na descrição do vídeo. Vai lá, dá uma conferida, vê se faz sentido para você. E é isso, fechou? Pode continuar com o vídeo aí, é nóis. Se no jogo de ida você tinha um Racing que até incomodou o Flamengo quando marcava mais atrás e saía em contra-ataques perigosos, hoje, tendo que ficar com a bola, tendo que pressionar o Flamengo e ditar o ritmo do jogo, ele teve muita dificuldade no primeiro tempo. Não criou praticamente nada de bom e o tempo inteiro não conseguindo sair por baixo e forçando essa bola longa, e pareceu não se importar muito com essa estratégia. Dá uma olhada aqui no espaço que existe entre o zagueiro e qualquer opção de passe aqui do meio para frente. Existe esse vácuo, esse latifúndio aqui entre os caras que estão fazendo a saída de bola e as primeiras opções de passe para o time, porque ele estava montado justamente para ter esses lançamentos o tempo inteiro. Ele queria esses lançamentos o tempo inteiro, né? Na sequência, o cara tem até espaço para começar aqui jogando por baixo, mas não, ele recua no goleiro para tentar atrair um pouco mais a subida de marcação do Flamengo. E olha o gestual do goleiro aqui, ó. Olha o gestual, Igão, dá um zoom aqui pra galera ver. Ele tá o tempo inteiro falando, ó, vai pra frente, vai pra frente, vai pra frente, que eu vou mandar aqui um lançamento, uma bola longa, um chutão. E é o tempo inteiro assim. É o Racing que tem todos os jogadores aqui praticamente no ataque para tentar uma casquinha pelo alto, para tentar ali na bola aérea, na empurrância, chegar mais perto do gol do Flamengo, e muitas vezes não deu certo. Isso se repetiu praticamente o jogo inteiro. Só pra você não achar que eu tô exagerando, dá uma olhada aqui, o Racing teve 67 passes longos na partida e 38 cruzamentos, 67 lançamentos no jogo, mano. Compara com aqui na direita as estatísticas do Flamengo, que até teve muito lançamento longo, e foi principalmente no segundo tempo, a gente já vai falar sobre isso, mas 67 lançamentos longos e 38 cruzamentos é uma loucura. Você consegue ver até por esse posicionamento médio dos jogadores, como os atacantes do Racing estavam aqui, aparecem aqui todos juntinhos um do outro, enquanto no Flamengo tem mais espaçamento entre eles, justamente porque eles não queriam o passe, a troca de passe, a tabela, eles queriam de fato ficar um do lado do outro para pular no alto junto e tentar vencer essa bola. O momento de oscilação do Flamengo foi no começo do segundo tempo, até mais ou menos próximo ali ao lance da expulsão, né? Depois o jogo é outro, não cabe nesse raciocínio aqui, mas foi o momento em que o Racing melhora a pressão na saída de bola do Flamengo, e o Flamengo começa a recorrer em ligações diretas, mas que não dão muito certo, e tá o tempo inteiro perdendo a bola e devolvendo ela pro adversário. Primeiro, perceba uma coisa, né? Ligação direta é diferente de chutão de lançamento, né? Não é um chutão para que qualquer pessoa tente ganhar ela no alto, é uma bola direcionada para que alguém receba lá no campo de ataque. Só que o problema aqui foi qual? Que o Flamengo não tinha um Pedro em campo hoje. O Flamengo tinha o Plata em campo hoje. E se no jogo contra o Palmeiras, por exemplo, ficou muito claro que quando o Palmeiras pressionava em cima, o Flamengo conseguia sair jogando com bolas direcionadas para o Pedro segurar no pivô, hoje que você tinha o Plata, isso não era possível de acontecer. O Pedro arregaçaria o zagueiro adversário, seguraria e conseguiria reter a bola no ataque, mas não é a característica do Plata, não é nem culpa dele, não é a característica dele. E o Felipe Luiz sabe muito bem disso, né? Reclamou demais. Aqui foi depois de uma segunda
tentativa de ligação direta, reclama aqui sobre a forma que o Flamengo tá tentando jogar, falando que é para ele não ficar dando esse balão, mas construir até chegar no ataque de outras formas, de outras maneiras. Aí pouco tempo depois tem um lance da expulsão que a gente já falou aqui, mas queria destacar como o Felipe Luiz, e isso ficou muito claro nesses dois jogos contra o Racing, não tem problema nenhum de sacar, de tirar os principais jogadores do Flamengo para mudar as estratégias em campo. No jogo do Maracanã ele tirou o Arrascaeta e manteve o Carrascal, que estava bem na partida e que faria o que ele queria para aquele momento do jogo, né? Ter mais intensidade, ter mais movimentação no ataque com o Carrascal e com o Bruno Henrique na frente, que acabou gerando também toda aquela dificuldade para o Racing que gerou o gol do Flamengo no finalzinho da partida. E hoje, tendo a expulsão, ele foi muito rápido em tirar o Carrascal, em tirar o Arrascaeta, em mudar a estratégia. É muito importante ter essa rapidez nesse tipo de situação e mostra também, né, o nível de preparo que ele tem para cada partida. Então, só para deixar claro, sai o Plata, né, e na sequência ele tira a Arrascaeta, tira Carrascal e coloca no lugar deles Danilo para formar uma linha de 5 jogadores aqui atrás, ser um terceiro zagueiro para o Flamengo, e também Bruno Henrique aqui na frente. Aí no primeiro momento o Flamengo jogou em um 5-3-1, com o Luiz Araújo de fato sendo quase um meio campista aqui, né? Às vezes pressionando o zagueiro, às vezes sendo um meio campista, mas na sequência ele também sai para a entrada do Saul, que poderia reter mais essa bola, manter o Flamengo, manter a bola mais calma, manter a bola no chão. E também mais perto do final, para manter a intensidade, sai Jorginho, também sai Varela para a entrada do Real, para a entrada do Everton Araújo, só para manter de fato a intensidade na partida. Mas e aí, o Flamengo com esse 5-3-1 se defendeu bem ou não? Eu acho que grande parte da ansiedade ali com o jogo pode ter criado um cenário que foi diferente da realidade, porque revendo a partida eu inclusive me assustei de perceber que o Flamengo, porque vamos lá, o Flamengo ficou dos 60 minutos de jogo até os 96 com um jogador a menos, 36 minutos de jogo com um jogador a menos, numa semifinal de Libertadores, jogando na casa do adversário no jogo decisivo de volta. E o Flamengo só cedeu 3 chutes a gol. 3 chutes a gol em 36 minutos numa semifinal de Libertadores, jogando fora de casa. Foi um bom chute de fora da área que aconteceu ali mais ou menos aos 68 minutos de jogo e o Rossi conseguiu defender. Uma outra cabeçada em uma sequência de escanteio ali, que eu não achei que chegou a gerar tanto perigo assim, não sei se de fato tinha endereço no gol, mas o Rossi estava lá também. E a grande chance do Racing no jogo foi depois desse bate-rebate já aos 92 minutos de jogo, que a bola sobra para o Vieto, praticamente na marca do pênalti, e aí você tem Agustin Rossi de novo sendo muito fundamental para a classificação do Flamengo, decidindo mais uma vez no mata-mata, ouso dizer aí, talvez o jogador mais importante do Flamengo no mata-mata dessa Libertadores. E uma prova do bom desempenho defensivo do Flamengo foi a partida assombrosa que fez Léo Pereira e a ótima partida que fez Léo Ortiz. Olha aqui o Léo Pereira, 11 cortes na partida e também vencendo 6 dos 7 duelos pelo alto. Mais uma vez, foi um jogo de chuveirinho, um jogo de bola aérea o tempo inteiro, e se contra o Estudiantes eles dificultaram, né, não tiveram bom desempenho e até ficaram marcados por isso, aqui o Léo Pereira ganhando 6 de 7 no alto e o Léo Ortiz ganhando 4 de 5 no alto e também contribuindo com 4 cortes. É uma atuação defensiva de fato acima da média e muito importante, muito fundamental para uma semifinal de Libertadores. Essa campanha do Flamengo na Libertadores é a campanha definitiva para afastar o fantasma de se jogar fora de casa na Libertadores, porque não cedeu no Caldeirão contra o Estudiantes, não cedeu no Caldeirão contra o Racing, que sim, teve que decidir fora de casa porque vacilou na fase de grupos, e sim, estava em um dia muito ruim contra o Estudiantes, mas dias ruins vão acontecer no mata-mata e é fundamental você não ceder o resultado por causa disso. O Flamengo, depois de tomar o gol, consegue no segundo tempo fazer escolhas inteligentes defensivas que faz ele sofrer menos e foi absolutamente gelado e frio nas cobranças de pênalti. Contra o Racing, consegue ter atuações individuais defensivas do mais alto nível de Léo Pereira, de Léo Ortiz, de Agustin Rossi, e consegue esfriar o jogo nos momentos necessários, consegue usar as armas que tem. Esse Flamengo que chega na final da Libertadores é sim um time muito técnico, com vários jogadores de muita qualidade, mas também mostrou que é um time que entendeu como jogar essa competição. E como eu acho que vai ser o Flamengo que vai jogar a final da Libertadores? Primeiro, importantíssimo que o Pedro volte, né? Acho que o time funciona muito bem com ele, como eu mostrei nesse vídeo. Tem recursos diferentes quando você tem o Pedro no campo. O Plata vai fazer muita falta para esse time, não só como opção ao Pedro na frente, que tem sido melhor do que o Bruno Henrique, que já não tem desempenhado tão bem nessa posição aqui na frente, mas também como opção pelos lados do campo, como opção para dar mais intensidade aqui quando ele entra substituindo a Arrascaeta, mas
tendo o Flamengo o que tem, acredito que virá. Acho que Carrascal não sai desse time titular daqui pra frente. Acho que a grande questão é se você vai ter o Luiz Araújo aqui pela direita ou se você vai jogar o Carrascal pela direita e colocar o Samuel Lino na esquerda, né? Acho que esses 30 dias vão ser decisivos para você entender se o titular vai ser o Luiz Araújo ou se o titular vai ser o Samuel Lino. Talvez exista uma pequena disputa aqui entre Varela e Emerson Royal, ainda que eu acho que a distância entre os dois é maior do que essa distância aí entre Luiz Araújo e Samuel Lino. Daqui pra cá não tem por que mexer e de fato acho que a volância do Flamengo, esse setor de meio campo do Flamengo funcionou melhor com Jorginho e Pulgar. Eu sou completamente apaixonado por Saúl, acho um grande jogador, mas se você vai ter o Jorginho, acho que o Flamengo funcionou melhor tendo a capacidade do Pulgar de vencer bolas pelo alto, de destruir jogadas, deixou o Flamengo mais seguro defensivamente, mais capaz de recuperar a bola e o Jorginho mais confortável para sair jogando. Aí você tem a opção de Saúl como um reserva de luxo de extrema qualidade. Quais foram as suas impressões dessa semifinal do Flamengo e como que tá a sua expectativa para essa final? Quero saber, deixa aí nos comentários e lembrando que o link para participar da minha comunidade está aí na descrição. Vê se combina com você, se faz sentido e é isso, tamo junto, até o próximo vídeo.